Boa noite, queridos, paz do Senhor Jesus, amém? Pode se sentar aí, que prazer imenso estar aqui, novamente, né? A pastora falou que bom ver de novo, né? Graças a Deus, sempre poder retornar aqui. Não sei se todos já me conhecem aqui, talvez a última experiência não foi boa, ou a penúltima, mas Deus sempre tem algo para fazer. Graças a Deus, o pastor João está aqui, meu pastor João, quem me batizou, quem me treinou, e hoje nós trabalhamos juntos ali no Castelo Branco, para a honra e glória do Senhor. Então, prazer também o pastor João estar aqui comigo hoje. Quem me batizou, quem cuidou, quem tirou a sujeira, está aqui com a gente aqui hoje também servindo. Glória a Deus por essa igreja, cada vez mais linda, né? O pastor Sandro, a gente tem acompanhado os batismos, as pessoas chegando da igreja. Isso é maravilhoso, né, gente? Ver a igreja crescendo, ver a igreja frutificando, e eu estou feliz aqui. Quero trazer uma mensagem de Deus para você. A pastora estava ministrando aqui uma palavra, eu falei, meu Deus, se ela continuar falando, eu tenho que mudar a mensagem, né? Ela começou a entrar na mensagem que eu ia pregar. Eu falei, se ela continuar falando aqui, mas eu penso que vem do Espírito. Se você puder abrir, por gentileza, 1 de João, capítulo 3, se você vier de Apocalipse, fica mais fácil. Apocalipse, você vai lá chegar no 3 João, 2 João, 1 João, e vai dar certo. Capítulo 3, versículo 16 em diante. Capítulo 3, a minha versão aqui é NVI. Não sei se dá para colocar, se não der não tem problema nenhum. 3:16. Acharam aí, queridos? Acharam? Mesmo sentado em reverência à palavra de Deus, olha o que diz o texto. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar nessa casa. Essa igreja é linda, que igreja maravilhosa, que prazer ter a amizade do pastor Sandro, que privilégio voltar a este lugar. Pai, assim como os colegas estarão ministrando nesses dias, eu quero ser usado como boca do Senhor neste lugar. Usa a minha vida, toma a minha vida nas tuas mãos e usa-me como instrumento seu, para honra, glória, louvor do teu santo nome. A oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. Queridos, eu fui convidado para falar essa noite em cima de um tema, o extraordinário de Deus em nós. Amém? Todos já sabem desse tema? Tem alguns que não sabem ainda. Vocês precisam saber, porque Deus está para fazer o extraordinário na sua vida, e você precisa entender aquilo que Ele já está para fazer. Agora, para entrar nesse assunto do extraordinário, e para que Ele faça algo extraordinário, tanto na minha vida quanto na sua, eu quero pensar com você em cima de uma palavra chamada generosidade. Por isso que eu falei na hora que a pastora começou a falar no dízimo e oferta, ela começou a entrar no assunto, eu disse, é melhor parar por aí, para me dar fôlego, para ministrar em cima do seu coração. Quero pensar com você sobre a palavra generosidade. Pastor, o que isso tem a ver com o extraordinário de Deus? Tem muito a ver.
E quando nós entendemos e praticamos isso, você vai experimentar coisas que talvez você ainda nunca experimentou. Generosidade nada mais é a qualidade que nos leva a ser gentil e solidário para com o próximo, é uma virtude de quem compartilha por bondade. Veja no texto que nós lemos, que a palavra de Deus nos orienta sobre a importância da generosidade. Olha lá o versículo 16 da sua Bíblia, e eu peço para que você não feche a sua Bíblia para acompanhar. Olha o versículo 16: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas, ou a nossa vida, pelos nossos irmãos. Tudo aqui começa em Cristo. O modelo é Cristo. Quando se fala de generosidade, Ele é a porta. É exatamente nisso que conhecemos o amor. Ele está enfatizando quando oferecemos algo para o próximo, quando nos doamos ao próximo, quando agimos com bondade para com o próximo. É nesse interim que nós conhecemos o amor. E olha como o apóstolo João é enfático. E ele continua dizendo no versículo 17 da sua Bíblia, acompanhe comigo. Olha lá, versículo 17. Se alguém tiver recursos materiais, vou repetir, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Veja que esta fala e esta narrativa não é a narrativa de uma igreja, de um prédio, de uma denominação. É a palavra de Deus que está nos orientando sobre essa importância. A importância de cuidado, a importância de agir. Ou seja, a generosidade é o amor em ação. Tem muita gente dentro da igreja falando sobre amor, e é muito comum você ver nas redes sociais hoje aquele negócio do coraçãozinho para cá, coraçãozinho para lá, e eu te amo, e benzinho, e eu não tenho nenhum problema com isso. Ah, meu benzinho, meu amorzinho. Esses dias a minha esposa falou assim, ó, você precisa mudar a forma que você me chama. Eu falei, olha, desde o seu registro, sua mãe colocou o nome de Juliana, e com o passar do tempo entenderam que Ju ficaria mais fácil, mas eu não tenho problema nenhum com isso. A questão é que muitos falam do amor numa rede social, falam do amor diante de pessoas, mas sequer conseguem conviver com ele. A prática não condiz com a fala. Generosidade é o amor em ação. Tem muita gente falando e pouca gente fazendo. É por isso que Jesus vai falar no capítulo 7 de Marcos, versículo 6. Olha o que Jesus está dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Olha que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o tesouro, ali também está o teu coração. Rick Warner, um dos grandes escritores, ele vai escrever num dos seus livros, ele vai dizer que a generosidade não é sobre aquilo que você tem. Generosidade é sobre aquilo que você faz com o que você tem. Porque tem um monte de gente falando assim: ah, pastor, tem gente que dá porque tem bastante, porque está sobrando, porque é próspero, porque deu certo na vida, porque conquistou na vida. Há um outro pensador que vai dizer: ninguém é pobre demais que não possa dar, e nem rico demais que não possa receber. E para contrapor isso, à luz da Bíblia, nós vamos para Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. A Bíblia diz que Jesus estava no templo, observando a maneira como todos colocavam ali o dinheiro.
Olha o que diz o texto, versículo 42. Muitos lançavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas. Em algumas versões vai falar de centavos. E o texto continua dizendo que Jesus se alegrou com aquela oferta, e ele vai dizer: todos deram o que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa mulher havia entendido acerca da generosidade. Você percebe que à luz da Bíblia, ela não dava porque ela tinha muito, ela não dava porque sobrava dela, pelo contrário, ela estava dando porque o coração dela já havia sido tomado por aquela ação, a ação de fazer. Tem muita gente esperando ter para depois fazer. Deixa eu te falar uma coisa: se você não consegue ser fiel com pouco, você não vai conseguir ser fiel com muito. Eu aprendi isso com um colega, que talvez eu não possa chamar de amigo hoje, que me levou para a igreja, inclusive, um jogador de futebol que durante um período ficou conhecido nacionalmente. Ele me levou para a igreja, e ele foi contratado para um grande clube, e eu lembro até hoje o dia que ele assinou o contrato, e eu estava com ele, e eu estava registrado numa empresa, eu era estoquista numa rede de calçado, com 17 anos de idade, porque há quem diga que pastor não tem registro na carteira. Tem sim, eu já trabalhei um dia, aleluia. É uma conversa que pastor não faz nada, né, irmão? Falei para a igreja domingo, falei: gente, eu tenho carteira de trabalho, hein? E aí ele recebeu uma proposta maravilhosa, e quando ele mostrou a proposta, eu disse: meu, o que você vai ganhar é 100 vezes a mais do que eu ganho registrado na carteira. E sabe qual foi a fala dele que me fez afastar? Porque, irmão, meu coração estava tão sedento, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, tão sedento de conhecer, de andar, de experimentar coisas extraordinárias dele, que ele disse assim: imagina dar o dízimo em cima desse valor agora, é muito dinheiro para uma igreja só. Irmão, eu fui tomado por aquela informação, e aquilo me fez afastar, porque eu dizia: se Deus está dando, se Deus está abençoando, por que não retribuir por aquilo que Ele está fazendo? E quando nós olhamos para essa fala, é uma realidade que muitos estão vivendo dentro da igreja. Eu tenho chamado a atenção da igreja a qual eu pastoreio há 8 anos, falando sobre esse assunto, agora nesses últimos dias mais do que nunca. Deus está fazendo, Deus está abrindo porta, Deus está destravando aquilo que estava travado, e pessoas sequer entendem aquilo que Ele está fazendo, sequer conseguem entender aquilo que está sendo realizado na sua vida. Entenda que a negligência tem como efeito pecado, e o pecado gera morte. Quando você deixa de fazer, e fique tranquilo que eu vou chegar na parte boa, viu, irmão? Que eu sou conhecido como pastor da repreensão, por aí, tem a parte boa da mensagem, amém? Vocês estão tão tensos aí, irmão, às vezes a gente fica preocupado aqui. A negligência é um problema. Quando você sabe que tem que dar, quando você sabe que tem que fazer e você não faz, irmão, isso te leva ao pecado. O pecado. Como é que eu sei disso? 1 Samuel capítulo 25 vai falar de 3 personagens bíblicos: Davi, que se tornou rei, Abigail e Nabal. Quase que eu esqueço o nome desse infeliz aqui. Davi está vindo com os 400, os homens que caminhavam com ele. Tudo bem que os homens eram meio atrapalhados da vida lá, mas estavam com ele. E ele vai encontrar os serviçais de Nabal, e a conversa é: ajuda o povo a comer, dá uma força, o povo está cansado, o povo precisa de palha, o povo precisa de descanso. A conversa chega em Nabal. Sabe o que Nabal vai falar? E a resposta está no capítulo 25 de Nabal.
quem é esse Davi? Quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar dele, eu não sei quem que é. Ele fez pouco caso de Davi. Ele fez pouco caso de um homem de Deus. Ele fez pouco caso de um homem que Deus havia levantado. Davi fica irado com aquela situação, ele tenta intervir, ele tenta agir, aliás, mas Abigail entra na frente, vai gesticular, vai fazer o meio de campo, e mesmo assim o coração deste homem chamado Nabal está cercado de uma palavra chamada negligência. Ele não queria fazer, ele tinha tudo nas mãos para abençoar. Sabe o que Davi precisava? Um churrasquinho. Era só fazer um churrasquinho. Mata uns boizinhos lá, faz um churrasco. Era só falar: Abigail, passa um café. Faz um bolinho de chuva. Tem gente que gosta de bolinho de chuva aqui, irmão? Faz um bolinho de chuva, não tem coisa melhor do que um bolinho de chuva. Abigail, faz um bolinho de chuva para a rapaziada. O pessoal está com fome. Faz o café, traz uma Coca-Cola. Agora eu voltei a falar do refrigerante, porque antes eu não bebia, voltei a beber. Traz lá o refrigerante. Era só isso. Ele tinha tudo para fazer. Estava nas mãos dele o fazer, mas ele não fez. E sabe o que acontece com esse homem chamado Nabal? A sua negligência o leva à morte, porque a Bíblia diz que Deus fere Nabal. Davi no primeiro momento queria tirar a vida dele. Ele disse: mas eu não vou fazer isso não. Deixa essa questão com Deus. Deus fere Nabal. E sabe quem vai ficar com Abigail na história? Você sabe? Davi. O cara que negligenciou, ele perdeu as suas posses, os seus bens, a sua vida e a sua mulher. Tudo por conta de uma palavra chamada negligência. Se ele tivesse feito, ele ia preservar a sua vida, ele ia preservar o seu casamento. É por isso que eu estou falando para você o quão importante é ter uma atitude de generosidade. Tem algo que muita gente ainda não descobriu, que nós não somos donos de nada. Está cheio de gente batendo no peito falando que é dono de alguma coisa. Eu sou dono, eu sou dono, eu sou dono. Nós precisamos entender sobre uma palavra chamada mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Mordomo, ele pode controlar quase tudo que tem dentro de uma casa, mas ele não é o dono. Ele gesticula, ele arruma, ele contrata, mas ele não é o dono. Está cheio de gente achando que é dono de coisas. Aliás, segundo a Bíblia, nós não somos donos nem dos nossos próprios filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Está cheio de gente tomando posse daquilo que não é dele. Ah, minhas ovelhas, isso. Irmão, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Desde sempre Jesus deixou muito claro que as ovelhas sempre serão dele. Às vezes nós adquirimos um bem, algo dado por Deus, nós tomamos posse daquilo como que se aquilo fosse um mérito próprio absoluto, e nos esquecemos da condição que foi gerada pelo próprio Deus em nós. É Deus que faz todas as coisas, é Deus que está fazendo tudo, é Deus que é dono de tudo. Nós precisamos entender sobre essa palavra mordomia, porque quando nós empreendemos que nós somos mordomos, nós adquirimos também generosidade na vida. Sabendo dos malefícios, das partes ruins daqueles que não praticam a generosidade, eu quero entrar rapidamente naquilo que é benéfico para aquele que pratica a generosidade. Estudos mostram que a generosidade é benéfico não só para os outros, mas também para nós mesmos. Pesquisas revelam que pessoas generosas têm mais saúde mental, relacionamentos mais saudáveis e mais prazer na vida. Não é bom? Nós estamos vivendo um período, irmão, não sei como é que é aqui, mas lá, irmão, esses dias eu pedi para o CAPES vir mais perto da gente. Estava chegando uns malucos na igreja, irmão. Eu falei: meu Deus do céu, um mais maluco do que o outro.
A gente estava fazendo parceria com o CAPS. Fica pertinho aqui, vamos caminhar junto, que só está chegando. Irmão, doença emocional. Pensa numa enfermidade que tomou a humanidade. A generosidade te ajuda com isso. Quando você está fazendo bem para alguém, quando você está cuidando de alguém, está gerando em você um benefício. Deus abençoa todo aquele que é generoso. Provérbios 22:9 diz que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Todo aquele que é generoso é abençoado por Deus. A generosidade gera provisão. Provérbios 28:27: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Irmãos, nós temos experimentado coisas gloriosas de Deus nesses dias. Eu tenho certeza que há muitos testemunhos na igreja, na pessoa do pastor Sandro, na pessoa dos membros dessa igreja, daquilo que Deus já fez na sua vida e por intermédio da sua vida. Quantos testemunhos de pessoas que tiveram provisões gloriosas da parte de Deus, situações difíceis que Deus proveu de fato, porque um dia você semeou algo na vida de alguém. Irmãos, eu tenho um culto de quarta-feira na igreja, uma reunião de quarta-feira com as senhoras, chama 60 a mais, faz 1 ano e meio, 60 anos para frente, tem de 92, tem de 87, eu brinco com elas, que enquanto eu não tinha começado essa reunião, eu não tinha dor em lugar nenhum, agora eu tenho o bico de papagaio, irmão, artrose, tenho tudo hoje. Eu falo que eu peguei delas, é claro que não foi, mas sabe o que eu tenho aprendido com essas senhoras? O ato da generosidade. É comum na porta da igreja, saindo do culto, alguém fala assim: pastor, Deus mandou te entregar isso. Esses dias uma irmã falou assim para mim: pastor, Deus falou comigo para comprar 2 camisas novas para o senhor. Eu disse para ela assim: deixa eu te dar uma palavra, todas as vezes que Deus falar, vai lá e faça, não hesite com Deus, se é Deus que está falando, faça, não guerreie com, irmão. É na Páscoa, a irmã pergunta: pastor, já comprou ovo? Eu falei: irmão, só aqueles branquinhos que viram omelete. Pessoas abençoando. Nós temos experimentado e vivido isso dentro da nossa casa, no âmbito familiar. Deus tem provido recurso. Esses dias atrás, 2, 3 meses atrás, eu não sei, eu fui pegar minhas filhas, eu tenho gêmeas, 2 de 14 anos, Ana Júlia e Maria Eduarda, e eu fui pegar elas na escola, ali no Taquaral, e naquele dia, não tinha almoço em casa, eu falei: vamos passar no Mac aqui pertinho, e vamos comer um lanche. A gente tem aquele aplicativo, come 5 lanches por R$15, sabe aqueles aplicativos? Vamos comer um lanche. E nós entramos na fila, tinha uma fila grande de carro, nós fomos na fila do carro, e tinha uma fila grande. No que nós entramos na fila do carro, eu olhei o extrato, para ver se estava tudo certinho, o dinheiro lá, porque vai que você vai passar e faz o pedido, não tem mais nada. E eu cortei o crédito, irmão, eu só trabalho com o débito. O crédito é algo que eu não tenho, o débito, o que tiver lá é meu, é o que eu entendi. Vamos no débito. Na hora que eu abri o extrato bancário, eu vi que tinha R$1.080 na minha conta. E na hora que eu vi aquilo, eu fui incomodado naquele momento pelo Espírito Santo a enviar R$1.000 para o pastor Alex, que é o nosso amigo, Alex Fonseca, que está com trabalho lá em Moçambique, fazendo a Vila da Esperança. Naquela hora Deus falou assim: manda 1.000 para lá. Eu falei: meu Deus do céu, só tem 1.080 na conta, eu vou comprar o lanche, eu mandando 1.000 para lá, vai ficar quanto na conta? Não vai ficar nada. E eu entendi dentro da minha casa que os meus filhos precisam ver a experiência que a gente está vivendo de perto.
E naquela hora eu enviei R$1.000 para ele, meio não querendo fazer aquilo. E aí, em menos de 1 minuto, porque o Pix, ele anuncia no celular, tem um informativo, ele me chamou num vídeo. Ele mora nos Estados Unidos, chamou num vídeo. E eu vou usar um termo aqui que talvez vocês não estão acostumados, chapando nas ideias. Ele chapado de um lado, eu chapado do outro no espírito, porque ele, mano, glória a Deus, aleluia. Eu disse, o que foi? Ele disse, ontem, nesse mesmo horário, um pastor do Rio de Janeiro me ligou, falando que o telhado da igreja havia caído. Ele tem um trabalho com crianças lá, e ele precisava de R$1.000 para arrumar o telhado, e eu enviei para ele esses 1.000, e um obreiro que estava do meu lado disse, pastor, esses R$1.000 vai precisar amanhã. E o pastor Alex disse para ele, meu filho, amanhã nesse mesmo horário, Deus devolverá o dinheiro. E na hora que eu havia mandado o recurso, foi exatamente o horário que ele tinha enviado para o Rio de Janeiro no dia anterior. Mas a história não termina aqui. Pela misericórdia de Deus, às vezes nós saímos para pregar, como eu estou fazendo aqui hoje, e é muito comum dentro da igreja do Nazareno, às vezes dá uma oferta, tem dia que a pessoa dá uma boa noite, tem dia que ela dá um copo d'água, né? E nós não pregamos por conta do recurso, nós pregamos porque nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, aleluia. Mas naquela semana nós recebemos convite para estar em 10 dias em 3 igrejas, ministrando. E foi interessante que cada lugar que eu passava, a pessoa me dava uma oferta, eu colocava no bolso, e às vezes eu sempre vou com alguém. Eu fui em Sorocaba para ministrar, fui numa outra região, e eu saí aqui com quem estava comigo, falei, vamos comer um lanche, quero te abençoar com lanche, né? Fez a companhia comigo, vamos. E eu fui fazendo, colocando o valor, e guardando no bolso, e guardando. Eu sei que no término dos 3 dias, alguma coisa acendeu na minha mente, no meu coração, de contabilizar o que havia sobrado daquelas 3 ministrações. E na hora que eu fiz a conta, eu bati a conta na calculadora, porque eu estava tão incrédulo, que eu fiquei batendo algumas vezes na calculadora, e quando eu vi que o valor que havia sobrado era de 1.000, eu entendi que Deus estava cuidando de mim naquele sentido. Porque quando você entende o campo da generosidade, você também vai aprender que Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Nós temos um sentimento de às vezes achar que está ajudando Deus alguma coisa. Eu estou dando uma forcinha para Deus. Se eu não fizesse isso, Deus precisa tanto de mim. Não, aí que a gente se perde. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus sempre está nos abençoando. Quando nós entendemos a questão da generosidade, nós trabalhamos com um Deus que é generoso. Nós estamos num âmbito, num evangelho de generosidade, e Ele tem prazer em abençoar, e Ele tem prazer em trazer provisão quando você menos espera. Eu já falei aqui na igreja, eu empresariei 16 anos, 2018, e eu só tenho aqueles 14 minutos mais um ponto. 2018, eu deixei as empresas, para viver daquilo que Deus ia me proporcionar. Irmãos, e nós estamos vivenciando coisas extraordinárias da parte de Deus. Desde o começo do ano nós sentimos no coração, tínhamos o desejo de fazer uma reforma em casa. Construí em 2010, se passaram 14 anos e você sabe disso, a parede suja, o piso pula de um lado para o outro, e daqui a pouco você tem que mexer na casa. E a gente tinha um desejo de fazer. Há 2 semanas atrás, Deus proveu um recurso. Chegou um rapaz na porta da minha casa, que já trabalhou comigo, foi funcionário de uma das empresas. Ele disse, eu vou fazer todo o serviço, a reforma na sua casa. E quando ele falou o valor, eu disse, meu Deus do céu. Até uma das minhas filhas falou, pai, é só isso mesmo? E ele fez no intuito de abençoar.
E nós estamos lá com tudo virado em casa, fazendo reforma, arrumando. Quem reforma morando dentro sabe como que é. E nós estamos experimentando de Deus aquilo que Ele está fazendo, porque tudo que você semeia, você colhe. O campo da generosidade é algo extraordinário de Deus. Última coisa, a generosidade, ela nos leva à prosperidade. Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará, ou talvez na sua versão, a alma generosa prosperará. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é fazer você prosperar. E olha que essa nem é uma linha minha, eu nem sou muito dessa linha do dinheiro. O pastor João está aqui, ele é fiel testemunha que eu tive muitos problemas para falar de dinheiro na igreja. Quando falaram para mim que tinha que colocar uma maquininha de cartão, eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Isso é coisa de Satanás. Bobagem na cabeça, sem entendimento, sem compreensão. Deus tem prazer em abençoar os seus, Ele quer abençoar os seus. Eu sempre falo na igreja, irmãos, eu nunca vi carro forte celestial chegando na igreja. Você já viu? Carro forte celestial, os anjos na porta, abrindo a porta, olha, estamos deixando o recurso. O grande eu sou pediu para vir até a 8ª trazer o recurso. Já aconteceu isso aqui? Porque lá não acontece de jeito nenhum. Mas Deus faz prosperar os seus. Nós nascemos com a igreja lá, nós implantamos a igreja lá, nós começamos a ver pessoas chegando, e às vezes, irmão, eu aponto o dedo na igreja, falando para pessoas: olha, tem gente aqui que não tinha nada, não tinha nada, e Deus foi abençoando, foi abençoando, foi abençoando, e pessoas foram prosperando, e à medida que eles entendiam aquilo, Deus abençoava ainda mais. O dono da Colgate, que se tornou dono de uma rede, o dono da Shell, que se tornou dono de uma rede, eles um dia começaram a semear. E para quem não sabe da história, procura no Google, que não dá tempo para isso. Mas eles subentenderam que 10% era muito pouco na sociedade com Deus. Eles começaram a ofertar esporadicamente. E eles entenderam que 20% era muito pouco, que 30% era muito pouco, até alguns chegarem a uma renda bruta de 60% ofertando dentro da igreja. E se entende aqui, e alguém vai falar assim: ah, mas quem ganha 1 milhão, pastor, é muito fácil. Mas quando eles começaram a fazer isso, eles não tinham nada. Ano passado eu tive o privilégio de estar em Curitiba, na PIB em Curitiba, num congresso de empresários e pastores, e tinha empresário do Brasil inteiro. E um dos empresários eu tive o prazer de conhecer no voo ainda, sentou do meu lado, estava eu, o pastor Carlos Adriano, numa baita de uma resenha, ele sentou do lado, e ele se identificou, e a gente começou a conversar, e pegamos amizade. Ele disse: eu tinha alguns mercados em Sorocaba, mas o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu lancei um propósito diante de Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor fizer prosperar o meu mercado, eu devolverei ao Senhor aquilo que é teu. Hoje esse homem, que eu não posso falar o nome, nem dele, nem da rede, é dono de uma rede de supermercados na cidade de Sorocaba. E ele entendeu que quem deu tudo aquilo para ele foi o próprio Deus. E ele disse para mim algo que me chamou muita atenção: quanto mais eu semeio no reino, mais a Deus abençoa as minhas empresas. Quanto mais eu sou generoso, mais Deus derrama sobre a minha vida. E aqui poderíamos falar de tantos outros exemplos de pessoas que entenderam isso, e a chave foi virada na sua vida. Há muitas pessoas que ainda não experimentaram o sobrenatural de Deus, porque retém para si a bênção. Nós iniciamos o versículo falando que se você não consegue dar ao próximo, você ainda não entendeu o que é o amor. O pastor acabou de falar do Rio Grande do Sul. Hoje nós enviamos um recurso financeiro para lá, na conta do pastor Felipe, em Canoas.
A igreja lá, irmão, é igual aqui, a igreja de periferia, Castelo Branco, Nóbrega, região periférica. Mas meu coração encheu de alegria, porque nós fizemos um apelo no culto da manhã e no culto da noite, e o valor que nós enviamos para lá foi algo que encheu meu coração. Mesmo diante das dificuldades de muitos, eles entenderam que cuidar de pessoas é um propósito de vida na vida de um cristão, né? É o que o Evangelho nos ensina, é o que a igreja deve fazer acima de todas as coisas. Irmãos, nosso coração não está em coisas, nosso coração está em pessoas. E há muitos que estão fazendo, e se você ainda não tem a informação do Rio Grande do Sul, o estado onde nós temos o menor índice de evangélico no país, talvez Deus esteja usando de tudo isso para gerar algo extraordinário naquela terra, para que famílias sejam transformadas, curadas, libertas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a faca e o queijo na mão para fazer isso, num ato de generosidade, pegar aquilo que nós temos e mandar para alguém. Ah, pastor, temos projeto, temos. Nós tínhamos que começar um vilarejo no Amazonas na semana que vem, mas nós entendemos que a emergência está no Rio Grande do Sul. No mês que vem nós vamos voltar no nosso projeto do Amazonas, e nós entendemos que é isso que Deus quer, e quanto mais nós fazemos, mais Deus abençoa, porque Ele cuida da gente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9:6 fala de semeadura. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia em abundância, colhe em abundância. Você quer ter uma colheita extraordinária? Você precisa aprender a semear. Com todo respeito aqui a todos, algumas pessoas precisam parar de amassar a nota de 2, colocar no bolso e devolver numa salva como algo insignificante. Os olhos do Senhor não estão nos valores em si, está na qualidade daquilo que você está fazendo. Uma irmã, um dia eu perguntei para ela: irmã, está certo o que você está fazendo aqui? Porque agora, irmão, esse negócio de aplicativo de Pix, entra, eu tenho junto com o tesoureiro, o pastor Sandro não tem isso, eu gosto de ver de perto. Quando entra alguma coisa eu vejo o nome lá que está entrando. Eu disse: irmã, é só isso mesmo que a irmã está ganhando por mês? É só R$500 na empresa que a irmã está trabalhando? Porque o problema não está no valor em si, está no coração. Ananias e Zafira estavam com o coração lacrado, é por isso que eles perderam a sua vida. O problema não está em vender o prédio e entregar aos pés dos apóstolos, o problema está no coração. Eu já disse para a igreja: irmão, se você deu oferta, está preocupado com a oferta que você deu, procura o tesoureiro. Agora domingo eu mudei de ideia. Eu falei: se você deu oferta e se arrependeu, perdeu o Playboy, não tem devolução, vai na justiça. A semeadura vai determinar o extraordinário de Deus na sua vida. Não é pregação de prosperidade pela prosperidade em si. Eu estou falando de uma prosperidade à luz da palavra do Senhor. Deus quer sim te fazer próspero. Deus quer sim abençoar você na sua empresa, no seu trabalho, no lugar que você está. Deus quer sim realizar os seus sonhos. Você tem um sonho? Deus quer sim realizar o seu sonho. Mas aprenda hoje, se é que você ainda não fez, a semear naquilo que diz respeito ao reino. Não existe melhor investimento do que o reino do Senhor. Aprenda a investir nas coisas de Deus, aprenda a investir naquilo que é dele, porque ele terá prazer em derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Fique de pé que eu quero orar com você, por gentileza. Quero fazer uma oração. Quero orar pela sua vida.
Talvez você nunca ajudou ninguém, ou talvez você teve uma experiência tão ruim numa situação de ajuda que você se frustrou com aquilo. Esse negócio de ajudar, esse negócio de cuidar, esse negócio de igreja. Por isso que talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você, falar no seu coração sobre generosidade, para que uma chave seja virada no seu coração. Uma das coisas que Deus precisou trabalhar na minha vida foi eu receber o salário de uma igreja. Eu passei muito tempo lutando com essas questões. Desde os 16 anos, quando meu pai saiu de casa, eu sustentei minha casa. Com 20 anos eu adquiri a primeira empresa. Tivemos 6, dezenas de funcionários. E eu sempre achei que eu tinha que correr atrás. O dia que Deus falou para mim que o ramo empresarial não era mais aquilo que Ele tinha para mim, mas que eu viveria do Evangelho, Deus precisou virar algo, uma chave dentro de mim. Esse negócio de igreja pagar, esse negócio de viver. Mas eu nunca deixei de fazer, eu nunca deixei de cuidar, eu nunca deixei de abençoar. E tudo aquilo que Deus me proporcionava, eu entendia que era para ajudar alguém. Domingo agora de manhã, uma dessas senhoras me deu uma oferta em dinheiro. Ela me deu uma oferta, eu coloquei no bolso da calça. E a mesma calça que eu fui de manhã, eu fui à noite no culto. Uma família veio nos visitar. E na hora que a família estava indo embora, eu falei para eles: antes de vocês ir embora, eu quero dar uma oferta para vocês. A mesma oferta que eu recebi, eu estava dando para eles. Eu não estava dando porque estava me sobrando. E Deus sabe que não estava sobrando. Eu estava dando porque eu entendi que é melhor dar do que receber. Tem muita gente que precisa entender isso essa noite. Seja um abençoador. Tem gente que só quer receber a bênção. Talvez não era isso que você gostaria de ouvir, mas Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Quer viver algo extraordinário da parte dEle? Seja um abençoador. Cuide de pessoas. Cuide de gente. O próximo acampamento, o próximo retiro, sabe o que aconteceu com o nosso culto que vai ter agora de casais? Uma família disse: pastor, eu não posso estar lá por conta de uma viagem, mas eu quero abençoar um casal da igreja. Aprenda a abençoar pessoas, e você vai ver que Deus vai levantar recurso da onde você menos espera. Não fale por barganha. Não tente trocar nada com Deus, porque Deus não funciona assim. Faça de todo o coração, sem esperar nada em troca. E no dia que você estiver mais precisando, o corvo vai chegar até você, como fez com o profeta, e vai trazer alimento na sua casa. Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer prosperar. E à medida que você semear, você vai colher. E quanto mais você semear, mais você vai colher. Sem pensando na troca, sem pensar na barganha, sem pensar que Ele deve alguma coisa para você, mas Ele sempre vai te abençoar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E eu não vou fazer apelo não, eu não vou pedir para você vir na frente não. Porque aquilo que deveria ser ministrado já foi. O que você vai falar para você mesmo é: a partir de hoje eu vou ser diferente. Eu quero ser um abençoador. Eu quero ser um abençoador. Tem coisas extraordinárias que estão para acontecer na minha vida. Eu sei disso. Coisas extraordinárias estão para acontecer na igreja, eu sei disso. Mas nós não vamos reter.
nós vamos abençoar. Ah, mas vai faltar o dinheiro, nós vamos abençoar. Ah, mas vai faltar, nós vamos abençoar. Nós vamos fazer. Porque o Senhor é o dono da igreja, é Ele que cuida da igreja. A porta só está aberta por conta sua, Senhor. Nós somos tentados a trazer mérito próprio. Nós somos tentados a olhar para nós mesmos e falar: olha, chegamos com a igreja até aqui, conseguimos trazer a empresa até esse lugar, construímos. Nós somos tentados com isso. Mas quem sopra o fôlego da vida todos os dias é o Senhor em nós. Senhor, eu só estou de pé aqui por causa do Senhor. Senhor, eu só estou pregando aqui porque o Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe, meu Deus, para a luz, me fez conhecedor da verdade. Senhor, tudo que eu tenho é graças ao Senhor. A porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. E se a porta fechar nos próximos dias, não foi porque o gestor, o dono da empresa, o gerente fechou, não. Foi porque o Senhor fechou para abrir outra ainda melhor. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado dessa igreja. Olha que igreja linda, Senhor. Que povo lindo aqui. O que o Senhor não quer fazer neles, o que o Senhor não quer fazer através deles. Meu Deus, que essa igreja fique conhecida não apenas pelo seu tamanho e pelo número de pessoas, mas por aquilo que ela vai fazer nessa região ainda. Meu Pai, que pessoas sejam impactadas neste lugar pela ação, e não pela palavra apenas, mas pela prática da palavra. Como diz o texto, não somos só ouvintes, nós somos praticantes da palavra. Que haja amor nos corações, que haja amor nos corações. Tira todo esse sentimento pequeno, que o reino é só aqui, que é só a minha casa, que é só a minha família. Tira esse sentimento de mim. Eu fui chamado para amar pessoas, eu fui chamado para cuidar de pessoas. O reino não se limita a uma placa, o reino não se limita a uma denominação. O reino é muito maior do que isso. Pai, tem misericórdia de nós nas nossas falhas, tem misericórdia naquilo que falhamos, tem misericórdia nas vezes que negligenciamos, tem misericórdia de nós. A verdade é uma só. A partir de hoje, nós vamos escrever uma nova história. Não é pelas falas do pregador, é pelo aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração agora. Não é uma palavra de persuasão, é uma ação do Espírito aqui essa noite. É o Espírito Santo de Deus que fala, é Ele que convence, é Ele que age. Senhor, nos ajuda a ser agentes do reino, a ser colaboradores do reino. Nos ajuda, Pai. Eu tenho certeza que testemunhos serão dados aqui para a glória do Teu nome. Eu tenho certeza que coisas grandes acontecerão aqui para a glória do Teu nome. Faz prosperar o Teu povo, faz prosperar esta igreja. Pai, a vida do pastor, da sua casa, da sua família, faz prosperar, meu Pai. Que haja recurso da onde nem se imagina, vai chegar. Pessoas vão chegar, em nome do Senhor, vão dizer: Deus mandou te entregar isso, Deus disse isso para você, essa porta é Deus que está abrindo, foi Ele que disse, foi Ele. Tudo será feito para a glória dEle. É assim que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus somos gratos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém?
Agora nós vamos tirar uma oferta. Brincadeira, irmão, desarma aí. Vamos tirar nada não, relaxa, tranquilo. Com certeza foi uma palavra para abençoar a sua vida. Você nem recebeu, estava tipo, que hora que o pastor vai já passar a salva? Não vou fazer isso não. Amém? É só para abençoar a tua vida mesmo. Eu creio que a prosperidade dessa igreja, ela está exatamente pelo fato dessa igreja ser uma igreja generosa. Essa semana a gente não fala para a igreja, mas essa semana nós ajudamos 3 famílias dessa igreja que estava com uma criança que precisa fazer uma operação na cabeça, uma criançazinha de 6 meses, eu acho que está 6 meses, uma outra que estava internada, e uma irmã que a mãe dela veio, tudo da igreja, a mãe dela veio para cá e teve um AVC, ficou de cama, a irmã teve que sair do trabalho, e a mãe dela está usando fralda, e nós também ajudamos, nem passamos para a igreja, porque aquilo que a gente quer, a gente pode fazer, a gente faz, só que a gente não sai tocando trombeta, né? Embora algumas pessoas achem que a gente não faz nada, mas Deus está vendo que aquilo que a gente faz, na realidade nós fazemos, né? Porque é com recursos que vocês entram, e é por isso que de vez em quando Deus nos surpreende. Esses dias aí, pastor, terminou um culto e a gente tinha algo para fazer aqui na igreja, e estava aquela discussão, se faz, não faz, tem dinheiro, não tem. Acabamos fazendo. No final do culto entrou um senhor, no domingo, terminou o culto, ele entrou, chinelo de dedo, short de pescador, e aí ele falou para o obreiro lá: olha, eu tenho uma oferta, eu queria dar para a igreja. E aí o obreiro falou: não, tudo bem, coloca aqui na sala, mas não cabe. Ele trouxe numa sacolinha de supermercado, ele entrou, trouxe numa sacolinha de supermercado, 35 mil reais. Eu fui depositar no outro dia mais um obreiro, quase que o pessoal chama a polícia para mim, achando que eu estava, de onde que vem? Veio do céu, mas é tudo que é Deus que vê a generosidade. A gente sempre tem feito isso. Esses dias aí pedimos para comprar um ar-condicionado, e aí o irmão estava, o pastor Jacques, que é preocupado muito com isso: pastor, a gente precisa comprar. Eu falei: calma, irmão, tranquilo, fica tranquilo. Resumindo, tem 3 ar-condicionados lá embaixo, instalado nas crianças, tem 3 aqui guardado para instalar aqui dentro, que eu ganhei, e essa semana vem mais um que Deus também mandou. Então, assim, Deus tem sido generoso, porque generosidade, né, atrai generosidade. Amém? Vamos ajudar o pessoal do Rio Grande, então? Amém? Você passa aqui em nome de Jesus. Pastorzão, Deus abençoe sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, e que a graça de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga